Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, ele é um local de reunião, de concertação e de diálogo entre o governo, ONGs, terceiro setor, iniciativa privada e academia. Esses setores se reúnem, discutem, aprofundam questões e propõem linhas de ação para os governos. E a característica dele é não ser um instrumento de governo, ele é um instrumento do Estado brasileiro e da sociedade civil, justamente para poder mobilizar, de um lado, a sociedade, promover um diálogo, promover consenso em torno de determinadas ações que precisam ser feitas para enfrentar o problema das mudanças climáticas. E a política ambiental, ela não se faz com decisões de governo, ela se faz com decisões compartilhadas. E o Fórum é justamente isso, ele discute com a sociedade, ele aponta caminhos democráticos e por isso ele tem que ser louvado. O Fórum mobiliza a sociedade para oferecer propostas com vistas a tomar decisão não só em políticas públicas, mas em mobilização do setor privado, do setor financeiro no Brasil, para que a gente possa ter os atalhos e sermos mais ambiciosos ainda em relação à questão de mudança do clima e o nosso desenvolvimento. Há claramente uma preocupação do Fórum não só de mobilizar nacionalmente, mas ter essa inserção nos cenários internacionais. Isso é importante, porque você está colocando não só o desafio do desenvolvimento do Brasil, mas o papel de protagonismo que o Brasil sempre exerceu nessa agenda e que deve continuar exercendo. O que eu procurei imprimir nessa gestão, que começou no final de 2016, foi basicamente as câmaras temáticas. Algumas delas são setoriais, então nós temos florestas e agropecuária, transportes e mobilidade, nós temos indústria, nós temos energia elétrica e nós temos cidades e resíduos. E depois nós temos outras que são matriciais, que é a de finanças, ciência, tecnologia e inovação, adaptação e tem uma muito importante que é visão de longo prazo. O que vai se fazer para se chegar no chamado Net Zero. A Câmara Temática de Visão de Longo Prazo, ela tem como tarefa coordenar um esforço nacional das organizações da sociedade civil, de fazer uma proposta e encaminhar o governo do que seria a estratégia de longo prazo de desenvolvimento de baixo carbono do Brasil. Essa estratégia ela é uma demanda do Acordo de Paris, que convida os países a apresentarem as suas estratégias de longo prazo. Longo prazo aí significa 2050. Nós estamos submetidos às mudanças climáticas e temos que enfrentá-las de duas maneiras. Uma reduzindo as emissões, a outra nos preparando, nos adaptando às mudanças que já serão inevitáveis. E há uma tendência de que essas mudanças climáticas vão acontecer pelo menos por um certo tempo. Então tem que se adaptar a isso. O mundo não vai ser, por mais que hajam esforços de minimizar os impactos do aquecimento global, ainda um conjunto provável de impactos que vão ser sentidos por um certo período de tempo e para isso tem que se adaptar a eles. Isso é a adaptação climática. As tarefas que nós assumimos no Fórum foi basicamente, em primeiro lugar, esmiuçar o caminho de implementação do compromisso brasileiro, da contribuição nacionalmente determinada do Brasil, cuja sigla em inglês é NDC. O Brasil anunciou a sua NDC em 2015 e ela começa a ser implementada a partir de 2020 até 2030. E nesse período, o Brasil tem que reduzir até 2025 em 37% as suas emissões e até 2030 tem que reduzir 43% das suas emissões, usando sempre como o chamado ano base, o ano de 2005. Se a gente tem alguma esperança do Brasil vir a cumprir as suas metas assumidas em Paris de redução das emissões, é esse fórum ser fortalecido, empoderado e os vários ministérios, governos estaduais e os empresários, de alguma maneira, se sintonizem com o que esses cientistas, com o apoio da sociedade, estão definindo.
nesse horizonte temporal de 2030 e também no longo prazo. A gente fez um trabalho até 2050, justamente para ver quais são os melhores cenários, o que o Brasil tem que fazer para se adequar a uma economia de baixo carbono o mais rápido possível. Temos que acelerar aí nesses anos que faltam até 2020, né, nesse pouco tempo que falta até 2020, para que o Brasil possa realmente efetivar a questão da NDC brasileira. Primeiro é que o Brasil precisa ter uma visão de uso do solo de longo prazo. A gente precisa saber o que a gente quer como país em 2050, com todas as grandes oportunidades que esse setor oferece. A segunda questão importante é a gente entender que a NDC brasileira ela é estruturante, ela é muito importante, mas ela não resolve o desafio climático que a gente tem pela frente. Portanto, a gente precisa ser mais ambicioso. E a terceira questão é que não adianta ficar falando de compromisso, seja internacional ou nacional, se a gente não olhar associado a isso o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. A gente está discutindo a importância do tema ciência, tecnologia e inovação para uma transição do país para uma economia de baixo carbono. E a gente trata da questão da tecnologia, de setores chaves que foram apresentados no âmbito da NDC. E aí, nos temas importantes, eu vou dar um exemplo, a gente tem o setor de transportes, que deve avançar na questão da descarbonização. Olha, a contribuição do Fórum é significativa e substancial por duas razões. Ela é embasada na técnica e pautada na factibilidade econômica e social. Basicamente, a importância de investir em modais menos poluentes, ou seja, modais mais limpos, né, como o ferroviário e hidroviário, e a melhor qualificação do modal rodoviário. Nós sabemos que hoje 12% das rodovias do Brasil são pavimentadas, ou seja, exige a necessidade da melhor qualificação do modal rodoviário existente e a sua ampliação também. No Brasil, a gente tem uma oportunidade singular de mostrar já o segundo passo da descarbonização, onde a gente não só reduz as emissões do setor elétrico, mas utiliza o setor elétrico para reduzir as emissões nos outros setores. Um exemplo seria o transporte eletrificado. Nós podemos eliminar as emissões de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, no transporte através da eletromobilidade. Então o trabalho do Fórum foi discutir entre governo e esses vários componentes da sociedade civil como vamos fazer isso, como vamos atingir essas metas. Chegamos a um consenso mínimo e vamos fazer a apresentação disso para o atual presidente da República e para todos os candidatos à presidência nas eleições de 2018. Essa etapa se encerra em 2030 e temos uma outra etapa que vai até 2050, 2060, quando não estaremos mais aqui. Quando se trabalha com clima, se trabalha com uma visão de longo prazo.